Graça e paz. Amados, eu quero meditar hoje em Josué capítulo 9. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos e para as nossas vidas que fala sobre alianças perigosas. O contexto histórico deste texto diz que enquanto Israel estava nos montes Ebal e Gerizim, reafirmando seu compromisso com Deus, os reis de Canaã, eles estavam se preparando para atacar. Eles ficaram sabendo da derrota de Jericó e Ai e não iam se render a Josué sem lutar. O versículo 1 e 2 diz assim: todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. O povo de Deus tinha recebido uma grande bênção, que foi a conquista de Jericó e da cidade de Ai. E depois de experimentar uma grande bênção, irmãos, é importante que o povo de Deus ele esteja bem preparado para confrontar o inimigo. Pois assim como Canaã, a vida cristã também é uma terra de montes e de vales. A maior ameaça para Israel não era os exércitos de Canaã, e sim o povo de Gibeão, os gibeonitas, que estavam armando uma grande cilada para enganar o povo de Deus. Então nós precisamos estar sempre alertas, atentos, porque Satanás, ele age desta maneira. Muitas vezes ele vem como um leão devorador. Em outras ocasiões, ele vem como uma grande serpente enganadora. Então nós precisamos, irmãos amados, estar alertas e sobre a proteção da armadura espiritual que Deus nos deu. Amém? E diz mais o versículo 3: mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Olha só a astúcia desse povo. Eles queriam dar a impressão de que haviam feito uma longa e difícil viagem vindo de uma terra distante. Precisamos tomar cuidado, irmãos, porque Satanás também, ele é um falsificador. Ele se transforma em anjo de luz. Ele tem falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Ele opera neste mundo, cegando os perdidos e procurando fazer com que os fiéis se desviem do caminho. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Se você não tem o hábito de ler a palavra, leia, meu irmão. Peça a Deus para te dar discernimento e entendimento para ouvir a voz de Deus nas Escrituras Sagradas. Nós não podemos ser enganados pelos falsos apóstolos e pelos obreiros fraudulentos. E é mais fácil, olha só, é mais fácil, meu irmão, identificar o leão que ruge do que perceber a serpente que quer nos enganar. Então nós precisamos estar alertas o tempo todo. O versículo 6 em diante até o versículo 13 diz assim: foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes servos seus vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote.
Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da terra nos disseram: levem com vocês, levem alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas, quando ainda estavam quentes, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele já seco e bolorento. Olha só, que povo mentiroso. E Satanás também é mentiroso, meu irmão. E ele é o pai da mentira. A maioria das pessoas considera mais fácil mentir do que dizer a verdade, do que assumir seus erros e se arrepender. E a mentira é um sinal bem claro de que Deus não aprova a aliança. Cuidado com as alianças que você tem feito, meu irmão amado. Diante de uma decisão a tomar sobre qualquer acordo, negócio, transação, dentre outras coisas, se houver mentira, fuja. Fuja, meu irmão amado. Porque o diabo, ele é pai da mentira, enquanto Deus, ele é luz e verdade. Amém? Alianças que são construídas com mentira são alianças de morte e escravidão. Quem se envolve com a mentira põe o pé numa estrada de vergonha, meu irmão, numa estrada de maldição e de derrota. O pecado, ele é uma fraude e leva à morte. Mas o diabo diz que se você pecar, receberá delícias em troca. Olha a astúcia. Na verdade, sempre que se peca, você sofre amargamente as consequências dessa decisão. Eis o disfarce e a mentira do diabo aí. Por isso que nós precisamos estar apercebidos a todo tempo para não ser enganados. Os crentes de Bereia, eles examinavam as Escrituras toda vez que Paulo pregava a palavra a eles. Nós temos que verificar nas Escrituras, nós temos que conhecer a palavra de Deus para nós não sermos enganados por falsos profetas, por obreiros fraudulentos. Nós precisamos ouvir, meu amado, é a voz de Deus. Da mesma forma, o povo de Gibeão também usa de disfarces e mentiras para enganar o povo de Deus. Olha o que diz o versículo 14 e 15. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida, e os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Olha só o que o povo de Deus fez. Não há coisa mais perigosa do que fazer alianças precipitadas sem buscar a orientação de Deus, meu irmão. Nossa vida é feita de escolhas. E deixa eu te falar uma coisa. E nós somos resultado das escolhas que fazemos na vida. Por isso que nós precisamos caminhar nas veredas e buscar no Senhor a resposta daquilo que nós precisamos. Colocar os nossos sonhos diante dele. Colocar as nossas famílias, os nossos filhos. Você sabe qual é o significado de aliança? É um pacto firmado entre duas partes, onde deveres e privilégios devem ser estabelecidos. E hoje em dia, muitos jovens entram num casamento precipitadamente, sem refletir, sem ouvir os pais e principalmente a Deus. Quantos sócios, meus irmãos, que costuram uma aliança de trabalho e depois descobrem que foram traídos e saem dessa relação machucados? Muitas pessoas, elas fazem alianças espirituais, envolvendo falsas doutrinas, como o povo de Deus tem sido enganado. E nós precisamos orar, conhecer as Escrituras e o poder de Deus, para entendermos que nem tudo que chega aos nossos ouvidos vem de Deus, né? E muitas vezes essas pessoas que fazem alianças espirituais fraudulentas, elas fazem compromissos sombrios com entidades espirituais do mal. E por isso que nós precisamos ser cautelosos. Amém? Seja cauteloso, seja prudente. Agora, por que Israel não deveria fazer aliança com aquele povo? O que estava por trás de uma aliança assim?
Qual era o risco de Israel fazer uma aliança com os gibeonitas? Sabe qual é a resposta, meu irmão? O jugo desigual. Uma das grandes ciladas ao longo dos séculos para enfraquecer o povo de Deus era misturá-lo com os povos, com outros povos, por meio de casamentos, para que a fé no Deus vivo e verdadeiro fosse enfraquecida. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, os versículos 14 e 15 diz assim, não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Aí lá em Deuteronômio 7, no versículo 4, na parte A, nos responde isso. Pois eles fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Olha só, meu irmão, o texto de Josué 9, que nós estamos meditando aqui, nos ensina que, sem consultar a Deus, Josué e os príncipes de Israel, eles aceitaram a aliança com os gibeonitas. E mediante juramento, eles juraram. E eles foram obrigados a protegê-los e não lhe causar nenhum dano. Sendo que lá em Deuteronômio, Deus já tinha dado a ordem que esse povo também, ele deveria e precisava ser dizimado da terra. Agora deixa eu te contar uma coisa. Seja conjugal, comercial, empresarial ou espiritual, toda aliança, meu irmão, fora da vontade de Deus, trará para a sua vida, sabe o quê? Dores, noites mal dormidas, angústias e muitas lágrimas. Quem faz alianças sem examinar as escrituras sagradas, sem observar os princípios de Deus, logo vai descobrir os males que esta decisão precipitada pode trazer. Nós precisamos tomar muito cuidado para não entrarmos em uma aliança perigosa. Amém, meu irmão? Por isso, deixa eu te dar um conselho. Antes de dizer sim a alguém, conte com a certeza de que Deus aprova essa união. Antes de assumir um namoro, firmar um noivado ou marcar a data do casamento, faça uma reflexão. Pergunte-se assim: devo ou não casar? Quando devo casar? Será que eu já tenho maturidade e preparo espiritual para isso? Com quem devo casar? O casamento, meu irmão, ele envolve a aprovação das famílias, de Deus e também a sua própria aprovação. Outra pergunta que você deve refletir: estou preparado para casar? Será que eu tenho condições financeiras, moradias e outras coisas mais? E a última pergunta: por que quero casar? Hoje em dia, nesse mundo corrompido e caído, primeiro se começa um relacionamento e depois é que o rapaz e a moça procuram saber quem é o outro, o que pensam, em que crê, o que faz. Cuidado, seja prudente. Medite nessas palavras, meu irmão, e leve a sua causa a Deus em oração. Ele vai abrir seus olhos e seus ouvidos espirituais e ouça, meu amado, a voz do Senhor nesta tarde. Da mesma forma, antes de estabelecer uma aliança de trabalho, pense e esgote todas as possibilidades para não realizar uma aliança precipitada, que pode trazer muitas dores para a sua vida. Então, em tudo aquilo que você for fazer, coloque Deus em primeiro plano. Busque a Deus, ore a Deus, fale com Ele, busque nas Escrituras. A palavra de Deus, as Escrituras sagradas, nos ensinam qual o caminho em que nós devemos andar. Ela vai nos direcionar, ela vai nos ensinar. Amém, meu irmão? O versículo 16 ao 19 diz assim: ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e moravam perto deles. Pois partindo, os filhos de Israel chegaram às cidades deles, ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, olha só, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram,
porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Olha só que coisa horrível que o povo de Deus fez. Nós trazemos esses exemplos para que nós não cometamos e não façamos as mesmas coisas que esse povo fez. Eles fizeram uma aliança perigosa. Agora, se Josué e os líderes tivessem orado sobre o que estavam diante deles, teriam entendido que tudo não passava de uma farsa. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade sem reprovações, a ela lhe será concedida. Tá vendo como Deus age? Peça a Deus. A sabedoria que nós precisamos ter é a sabedoria que vem de Deus. Você pode ser um homem ou uma mulher estudado, ter o seu doutorado, o seu PhD, mas se você não tiver a sabedoria que vem de Deus, isso não vale nada, meu irmão. Porque nós precisamos é de Deus nas nossas vidas. E todas as coisas que nós precisamos, Deus acrescenta. Aí sim, você será uma pessoa bem-sucedida na área que Deus te direcionou, aonde você estudou, aonde você se esforçou. Deus quer também que os servos sejam sábios, tenham conhecimento, mas a sabedoria que nós precisamos ter é a sabedoria que vem de Deus. E aqui no texto, em sua pressa, Josué e os líderes de Israel, eles transgrediram a lei de Deus e fizeram uma aliança com o inimigo, tendo que defendê-los e socorrê-los diante de ataques de outras nações. Deixa eu te dar um conselho como irmão. Nós precisamos ser prudentes, meu amado. O pecado, ele é uma armadilha para os pés. Ele é um engano para o coração e uma tragédia para a alma. O diabo é mentiroso. Ele promete vida e mata. Ele promete liberdade, meu irmão, e escraviza. Ele promete prazer e atormenta. O pecado, ele é uma fraude. Ele fascina os olhos, mas ele produz cegueira. É doce ao paladar, mas amargo e muito amargo ao estômago. O pecado, meu irmão amado, enfraquece e torna a pessoa vulnerável. Então você que está ouvindo esta palavra, reflita, coloque em prática os ensinamentos que o Senhor trouxe a você, a mim e a nós. Olha o que diz mais o versículo 20 até o 27. Isto, porém, lhes faremos, vamos deixá-los viver, para que não tenham grande ira sobre nós, por causa do juramento que fizemos. E os chefes acrescentaram: deixem que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha. É a consequência para a vida deles, os gibeonitas. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhe tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué. Quem que respondeu aqui? Os gibeonitas. É que foi anunciado a estes seus servos como certo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que lhe desse toda esta terra. Está vendo aqui? Os gibeonitas conheciam também a palavra de Deus, meu irmão. O diabo também conhece a palavra de Deus. Ele vai armar ciladas para tentar destruir o povo de Deus através da própria palavra que deveria ser pregada corretamente e muitas vezes não é. Se você não tem se alimentado bem da palavra, peça a Deus, peça discernimento a Deus, busque, meu amado. E diz mais aqui o texto, é que foi anunciado a estes seus servos como certo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu servo Moisés que lhe desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês.
Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos, trate-nos segundo lhe parece bom e reto. Josué fez como tinha dito, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Olha só, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que é pequeno pode derrubar você. Um exemplo disso foi Sansão. Sansão, ele era um gigante, o homem mais forte que a palavra de Deus nos mostra, mas ele foi derrotado por Dalila. Sabe o que significa Dalila? Fraqueza. Então, um pequeno detalhe, uma pequena brecha pode derrubar você. Pode entrar na sua casa, pode destruir a sua família, pode destruir o seu casamento, pode destruir aquela relação no seu trabalho. Então nós precisamos ser prudentes. Cuidado com os detalhes, meu irmão. Esta palavra é para você e é para mim também. Se você e eu não vigiarmos, nós podemos acabar fazendo grandes alianças com o inimigo. E Deus, ele não aceita. Não existe comunhão das trevas com a luz. Então, mantenha-se firme, meu amado. Não se desespere, nem seja impaciente. Descanse no Senhor. Coloque as suas causas diante dele. Deus, ele te ama. Deus, ele nos ama. Mas Deus, ele é reto. E Deus, ele é justo, meu amado. Então, desista dos atalhos e espere em Deus, pois ele é fiel para cumprir o que prometeu a você, o que prometeu a mim e o que ele prometeu a nós. Amém? Que Deus, ele abençoe a sua vida. Que nesta tarde Deus possa derramar a sua graça sobre a sua família, sobre os seus. E que Deus, ele possa agir nesta causa que você tem esperado. Que Deus possa agir naquilo que você não pode fazer, naquilo que você não pode agir. Confie, creia e coloque aos pés do Senhor. Mas nós precisamos ser fiéis, meu amado. Então, mantenha-se firme, não se desespere, nem seja impaciente. Amém?